história, eu quero perguntar aqui, quantos de vocês têm problemas? Levanta a mão aqui. Olha só, legal, tem muitos aqui que não tem problemas, isso é muito bom. Vou perguntar de novo, quantos de vocês têm algum tipo de problema? Olha só, alguns ainda parece que não é que deve estar cansado do braço, mas todo mundo tem problema, não é? A mensagem de Deus para mim e para você hoje é para pessoas que têm problemas, ou seja, é para todo mundo aqui, inclusive para mim. Mas antes de começar essa história, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Encontrou? Eu vou descer aqui, vou pedir para o meu irmão, tá, te ajudou aqui, qual é o seu nome, irmão? O Ivo vai ler para a gente, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, esse verso diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Muito bem. Eu vou começar com uma pergunta básica para vocês. Você chama esse livro aqui de Bíblia, certo? Mas tem um outro nome de três palavras que você chama esse livro também. Você chama do quê? Palavra de Deus. Então você entende que homens escreveram isso daqui, mas inspirados por Deus eles escreveram tudo que está aqui, certo? Então você acredita que tudo que está aqui é verdade? Ou não? Tem coisa aqui que você acha que não, tem coisa aí que não é verdade? Tudo é verdade que está aqui ou nem tudo? Sim, tudo é verdade? Tá. Então quer dizer que Romanos 8, 28, que a gente acabou de ler, também é verdade, é isso? Todas as coisas cooperam para o bem. Facilitar, cooperar também é contribuir, certo? Então, esse verso diz que todas as coisas contribuem para o bem. Esse verso fala que contribui para o bem de toda e qualquer pessoa. Todas as coisas contribuem para o bem de qualquer tipo de pessoa? Ou ele tem um acréscimo? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Ok. Então, esse verso diz que todas as coisas, todas não tem exceção, né? Você sabe, toda é tudo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que esse verso diz. Você acredita que esse verso é verdade? Você acredita que toda e qualquer coisa contribui para o bem daquele que ama a Deus, certo? Ok, então fica com esse verso em mente, a gente vai voltar a esse verso aí ainda hoje. A história que eu vou contar para vocês começa, toda a história tem um lugar para acontecer, né? Começa na cidade de Campinas. Quando vocês foram para Campinas aqui, não é longe daqui, né? Campinas é pertinho, aqui no interior de São Paulo. A nossa história começa em Campinas e ela tem 3 personagens, certo? Um personagem é um homem, o outro é uma mulher, eles são casados, e também tem um bebê nessa história. O homem a gente vai chamar de Eduardo, tudo bem? Tem algum Eduardo aqui na igreja? Tem um Eduardo aí, ó. Então o nome de Eduardo é o nome do nosso personagem, é um homem. E o nome da nossa personagem de mulher é Laura. Tem alguma Laura aqui na igreja? Olha só, tem uma Laura aqui, um sorriso bonito o seu, viu, Laura? Eduardo e Laura, tá bom para vocês, os personagens? E aí a gente tem um bebê também. Muito bem. Como eu falei, a história começa em Campinas. Em Campinas tem um trevo chamado Trevo da Bocha. Quem já foi em Campinas, sabe que trevo é esse da Bocha? Sabe onde é que é, irmão? É movimentado ali, não é? É como se fosse um círculo assim, que liga grandes rodovias aqui do estado de São Paulo e também quem entra e sai em Campinas. Então, a Anhanguera, quem vai para a Anhanguera passa por ali, quem chega na Bandeirantes também vai por ali, entra e sai. Então, é muito movimentado. Então, tem um monte de carro rodando e vai entrando para cada lado ou vai chegando. O nosso personagem, Eduardo, ele era um pastor adventista. E aí, ele estava nesse tempo da Bocha com o carro dele, que era um carro novo, assim. E aí, pelo carro que eu vou falar para vocês, vocês vão saber que ano que era. Assim, ó, carro quase zero, hein? Corcel 2. Já deu para imaginar mais ou menos a época aí? Então tá bom. E aí o Eduardo estava ali nesse tempo da Bocha, ele era pastor, como eu falei, e ele estava com um ancião da igreja dele. Eles iam visitar uma pessoa que estava doente da igreja. Quando eles foram entrar nesse trevo da Bocha, hoje em dia tem um semáforo ali, mas naquela época não tinha. E era uma loucura, então imagina todo mundo rodando, ele tinha que entrar, e ele, nessa de entrar, ele entrou no carro dele,
E aí, nessa de ele entrar, acabou entrando um pouco na frente um outro carro, e um rapaz do outro carro ficou muito bravo com o pastor Eduardo, e começou a perseguir o pastor Eduardo, e começou a perseguição policial, assim, começou a bater no carro do pastor Eduardo, assim, dar pancada mesmo, sabe? Tá, e perseguindo, o pastor Eduardo não estava entendendo nada. E só para você entender, o rapaz que estava no carro, que estava batendo no carro do pastor Eduardo, era um professor de jiu-jitsu. Ele era muito grande, um armário assim, e ele estava drogado, estava sob efeito de drogas. Então ele estava muito louco assim, correndo atrás do pastor Eduardo e batendo no carro do pastor Eduardo. Então o pastor Eduardo não estava entendendo nada e falou: não, peraí, eu preciso parar o carro aqui para entender. E ele parou o carro no acostamento, e esse carro com esse homem parou logo atrás. E quando o pastor Eduardo saiu do carro, não deu nem tempo do pastor Eduardo perguntar nada. Esse homem já saiu louco da vida e começou a dar socos pro pastor Eduardo. E deu um soco no rosto do pastor Eduardo. E daí o pastor Eduardo já caiu no chão, porque ele era muito forte, esse homem. E aí começou a dar chutes no pastor Eduardo, e pancada, e o pastor Eduardo começou a sangrar. E aí o ancião que estava com o pastor Eduardo também tentou parar com essa briga, assim, né? Mas não conseguiu, porque o cara era muito grande. E a hora que esse professor de jiu-jitsu cansou de bater no pastor Eduardo, ele entrou no carro e foi embora. E o pastor Eduardo ficou largado no chão, cheio de sangue. Nesse momento eu faço uma pausa na história. O pastor Eduardo está no chão, visualiza. O pastor Eduardo está no chão, sangrando, acabou de apanhar. A esposa do Eduardo, que é a Laura, ela está na casa dela com o bebê, recém-nascido. Eu te pergunto, você olha para o pastor Eduardo, ele estava como pastor da igreja adventista, e dentro desse contexto que eu estou falando, que ele estava indo visitar alguém, né, que o irmão estava doente, eu te pergunto, o pastor Eduardo parece alguém que ama a Deus? Parece ou não? Pelo que eu estou te falando assim, você dedicou a vida para pregar sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, está indo visitar alguém que está doente para levar conforto. Ele parece alguém que ama a Deus? Sim. Parece? Ele está no chão sangrando, a esposa está em casa, está quase morrendo, ela está com o bebê, ela pode ficar viúva aí. Eu te pergunto, você olha para o pastor Eduardo no chão sangrando, e aí você lembra de Romanos 8:28, que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Faz sentido o pastor Eduardo no chão, sangrando, a esposa pode ficar sem o marido nesse começo de vida do bebê deles, parece que a coisa está contribuindo para o bem do pastor Eduardo ali no chão? Tá? Mas vocês não acabaram de falar para mim que tudo que está na Bíblia faz sentido? É verdade? Você acredita que é verdade? Mas e aí? Ele está contribuindo para o bem do pastor Eduardo? Ele está no chão ali sangrando? Então peraí, então é verdade o que está escrito na Bíblia, nesse ponto, não é? E aí? Estou colocando vocês na mira da verdade aqui hoje, é isso? Ah, você acha que a história não vai acabar aí? Você acha que vai melhorar? E se não melhorar? Bom, vamos continuar a história então, né? Vocês querem que eu continue a história? Eu vou continuar a história. Eu vou continuar a história. Muito bem. Então, o pastor Eduardo está ali, né? E aí, como ele está mal, levaram ele para o hospital, mas era tão grave a situação dele que ele não podia ser internado em Campinas, e ele foi trazido aqui para São Paulo, porque era muito grave a situação dele e ele precisava ser internado no hospital aqui em São Paulo. A história continua. O pastor Eduardo começou a melhorar, assim, viu? Já ficou melhor, né? Você gostou agora, né? Começou a melhorar, né? Passou por uma cirurgia no nariz e tal, ele quebrou o nariz, sangrou muito. E ele começou a melhorar, ainda bem, né? Só que, o que acontece? O pastor Eduardo, por conta de ter quebrado o nariz dele com os socos, as pancadas, ele teve que começar a respirar por aparelhos. E quando a pessoa respira por aparelhos, que eu não sei exatamente o nome, mas é um cano que entra pela garganta da pessoa. Tem alguém da área da saúde aqui? Pode me ajudar aqui? Ó. Como? Cânula. Tipo uma traqueostomia, é isso que eu ouvi falar? Isso. Então, para ele poder respirar, então respirava por meio de aparelhos. Só que o que acontece? O pastor Eduardo estava em coma induzido por conta disso, né? Então estava respirando por aparelhos. Só que o que acontece? Aí ele melhorou. Aí ele precisava voltar a respirar normalmente. Esse momento a medicina chama de desmame, isso, né?
Quando a pessoa tem que passar por esse momento que ela vai deixar de respirar por máquinas para respirar normalmente, é um momento meio, assim, eu diria, sensível, porque tem que estar alguém por perto, é isso, né? Porque a qualquer momento a pessoa pode voltar a respirar, e aí tem que ter um enfermeiro, ou um médico, ou alguém por perto, para poder desligar o equipamento, tirar, para que a pessoa possa voltar a respirar. É isso mesmo, né? Acontece que o pastor Eduardo estava nesse momento, e na hora que ele voltou a respirar normalmente, não tinha ninguém por perto dele. E sabe o que acontece quando nesse momento não tem ninguém por perto e a pessoa volta a respirar normalmente? O equipamento sufoca a pessoa, não acontece isso? E foi o que aconteceu com o pastor Eduardo. Ele queria respirar e não conseguia, porque o equipamento que estava anteriormente fazendo ele respirar começou a sufocar ele. E aí ele estava sem força quase, e ele tentava tirar o equipamento e não conseguia, e querendo respirar, imagina o desespero, e ele tentando, e não tinha ninguém por perto, até que em um determinado momento estava passando uma faxineira no corredor do hospital, viu uma situação, o paciente se debatendo, e chamou alguém, até que foram desligar o aparelho, tiraram tudo, e o pastor Eduardo pôde voltar a respirar normalmente. Mas se passou um bom tempo até que isso acontecesse, e o pastor Eduardo ficou sem respirar por um bom tempo. Você sabe o que acontece quando a pessoa fica sem respirar por muito tempo? Se é tempo demais, ela morre. Agora, se não é tempo suficiente para que mate a pessoa, causa sequelas. E foi exatamente o que aconteceu com o pastor Eduardo. Ele entrou em coma. E aí você olha de novo, você estava achando que estava ficando boa a história de novo, não achou? Está ficando bom, o pastor Eduardo se machucou, mas está melhorando. Mas agora, por conta de um erro médico, parece que está tudo ficando ruim de novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não me parece fazer muito sentido nesse momento. Parece fazer sentido para você? Eu não sei se, de repente, na sua vida você está passando por um momento como esse. Não necessariamente alguém da sua família está no hospital, mas sabe aquele momento que você olha para esse verso e fala: legal, eu amo a Deus. Você ama a Deus? Todo mundo aqui ama a Deus? Imagina que se você veio à igreja hoje é porque você tem dentro do seu coração a vontade de amar a Deus. Então você ama a Deus, esse verso é para você. E se você acredita que é verdade, às vezes você pode olhar para esse verso, que nem a gente está olhando para esse momento da história e pensar assim: não, peraí, eu amo a Deus, mas parece que a coisa não está cooperando com o meu bem de verdade. Eu não estou conseguindo um emprego, faz muito tempo que eu estou tentando aqui, eu não consigo uma melhora no meu salário, não está dando certo as coisas com a minha esposa, com o meu marido. Deus quer que vai tudo bem no meu casamento, mas parece que não está cooperando para o meu bem. Eu amo a Deus, como é que isso aí pode ser verdade que está escrito na Bíblia? Você está tendo dificuldade com o seu filho? Eu não sei. No trabalho, com os vizinhos, na própria igreja, às vezes. Será que as coisas são verdadeiras mesmo? Essa promessa é para você? Se você acredita que Deus escreveu, eu vou dizer para você continuar confiando, mas é que eu não sei como é que vai terminar essa história. Na verdade eu sei, porque você não sabe. Mas como é que será? Será que vai terminar bem essa história? E a coisa vai cooperar para o bem? Esse verso vai ser verdade? Então eu vou resumir para você aqui. O pastor Eduardo morre. Ele morreu. Pensou que ia terminar bem? Ele morreu. É isso. O pastor Eduardo morreu. E agora a Laura, a esposa dele, ficou viúva com um filho recém-nascido para cuidar. Um bebê. E aí? Coopera para o bem? Eu vou voltar um pouco no tempo. O pastor Eduardo nem sempre foi adventista, nem sempre foi pastor. O pastor Eduardo era natural de Bauru, no interior de São Paulo. Quem é que conhece Bauru? Já foi para Bauru? O pessoal conhece Bauru só o lanche, né? Mas Bauru, no interior de São Paulo. Ele era de lá. Os pais dele não eram religiosos, assim, acreditavam em Deus e tal, mas a família não era religiosa, ele tinha 2 irmãos. Não eram religiosos, acreditavam em Deus, mas só isso. E o pastor Eduardo gostava, assim, de farrear, gostava de ir pular um carnaval, gostava de uma festinha, pegar uma mulherada, beber um pouquinho, sabe? E tinha um bom trabalho também, trabalhava no banco. E aí o pastor Eduardo se dava bem ali, em Bauru. Um dia, ele veio passar férias aqui em São Paulo.
na casa de um tio dele, na Vila Medeiros. Alguém conhece a Vila Medeiros aqui no norte de São Paulo? O tio dele morava ali na Vila Medeiros. E ali o tio dele era adventista. E aí ele teve contato ali com a igreja adventista, com as doutrinas adventistas, com a visão adventista da Bíblia. E ele viu aquilo com o tio dele e falou assim: é isso que eu quero para a minha vida. E aí o Eduardo decidiu se batizar na igreja adventista e se tornou adventista do sétimo dia. Os pais dele não tinham religião nenhuma assim, né? Mas, cada um faz o que quiser com a sua vida, também tudo certo. Só que aí, alguns meses depois, o Eduardo sentiu que Deus tinha um chamado para ele ser um pastor da igreja adventista. Os pais dele já acharam meio esquisito, né? Porque, falaram assim: não, mas peraí, você para ser pastor, você vai ter que fazer faculdade, lá no curso de teologia, lá em São Paulo, no IAE e tal, vai ter que deixar aqui teu trabalho no banco, etc., vai deixar toda a sua vida. Você acabou de se converter para essa religião, não faz isso não, tal. Mas ele estava persistente e falou: bom, você já é adulto, sabe o que faz, vai, a gente vai te apoiar também. E apoiar, e aí o Eduardo veio para São Paulo, hoje no NASP de São Paulo, era IAE, fez teologia, ali ele conheceu a Laura, que fazia pedagogia, se casaram, e aí, na história vocês já sabem, a gente parou naquele ponto que o Eduardo morreu. Quando o Eduardo morreu, os pais dele ficaram com muita raiva. Para você ter uma ideia, o pai do Eduardo queria contratar um assassino de aluguel para matar aquele professor de jiu-jitsu que deu início a toda a história e bateu no Eduardo. A mãe do Eduardo ficou com tanta raiva de Deus, assim, ficou amarga, uma pessoa amarga, que ela falava assim: eu não acredito em Deus, e se ele existe, ele é um Deus muito mau, porque ele levou o meu filho para trabalhar para ele, e ele matou o meu filho. Ficou com morte de Deus, coração amargo. A esposa do Eduardo, obviamente, né, imagina, ela era nova, tinha mais uns 27 anos, estava começando a vida, tinha acabado de ter o bebê. Ela era professor não ganha muito aqui, né? Tem professor milionário aqui, algum professor milionário? Você sabe que não tem. Então ela tinha que ir numa cidade que ela não conhecia ninguém, que era Campinas, a família dela não era de lá. Ela estava com um bebê para cuidar, sem o marido, ganhando salário de professora. E aí, como é que faz? Todas as coisas estão cooperando para o meu bem? Nesse momento da história eu vou fazer uma pausa para contar uma coisa para vocês. O Eduardo e a Laura são os meus pais. Eu era o bebê da história. Eu é que estava no apartamento da minha mãe, junto com a minha mãe, quando o professor de jiu-jitsu estava batendo no meu pai, dando início a toda a história que culminou com a morte do meu pai. Eu não conhecia o meu pai. Meu pai morreu, eu tinha acho que uns 6, 7 meses. Você imagina como é que foi para minha mãe num momento como esse? É lógico, ela entrou em depressão, ficou muito mal. Mas Romanos 8:28 era o verso preferido do meu pai. Se tornou o verso preferido da minha mãe também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Era difícil para ela acreditar naquele momento nesse verso. E talvez pode ser muito difícil para você acreditar nesse momento que a coisa está cooperando para o seu bem. Mas tem uma versão da Bíblia que é mais próximo à tradução do original grego, que foi escrita essa parte, que ajuda a gente a entender melhor esse verso, que fala assim: porque Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. O que isso quer dizer? Isso significa que não é porque acontecem coisas ruins que Deus quer que aconteçam coisas ruins para você. Deus quer só a coisa boa para você. Deus criou esse mundo perfeito para você. O problema é que esse mundo agora está contaminado pelo pecado, desde que Adão e Eva caíram no pecado, como conta na Bíblia. E até que Jesus volte e faça tudo novo, coisas ruins vão acontecer com pessoas que amam a Deus e pessoas que não amam a Deus, que nem acreditam nele, blasfemam de Deus. Sabe qual é a diferença? A diferença é que se você acreditar que Deus está à frente de tudo, ainda que você não saiba o que vai acontecer no final, Ele vai te levar para um lugar que você jamais imaginou, que é o céu. Amém. A maior desgraça da sua vida pode se transformar numa graça que você jamais imaginou, se você confiar em Deus
e deixar Ele cuidar de todos os seus passos. Aí você fala, legal, bonito isso que você falou, mas pelo menos na tua história eu não estou vendo como vai ficar bonito aí. Né? Você vai me desculpar, mas beleza, você está falando que Deus pode agir em todas as coisas, mas nessa história sua aí, eu não estou vendo Deus agir por enquanto, porque o seu pai morreu, você ficou sem pai, a sua mãe ficou sem marido, com você para criar com salário de professor, numa cidade que não foi sem ninguém. Desculpa aí, não estou acreditando em você. Como o irmão falou ali, pô, a história continua. Alguns anos depois que meu pai morreu, obviamente minha mãe ficou preocupada, porque como é que vai crescer um filho sem ter um pai para cuidar? E ela orava para Deus, para que ela pudesse ter um novo companheiro, que pudesse ajudar na criação do filho, e também para ser um companheiro da vida. E alguns anos depois ela conheceu um rapaz, chamado Stefano. Stefano, ele trabalhava no banco. E o Stefano sentiu um chamado de Deus para a vida dele quando ele começou a namorar a Laura, para fazer teologia. Aí você pensa, peraí, vai acontecer tudo de novo mesmo? Segura aí. E o Stefano largou o banco, o trabalho dele, ele tinha um bom trabalho no banco, para fazer teologia. E ele se formou em teologia e se tornou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que nesse meio tempo, ele namorava com a Laura e o Stefano era 7 anos mais novo do que a Laura. E os amigos dele, gente da família dele, falavam para ele assim: olha, Stefano, legal, você está namorando a Laura aí, é legal, você pode fazer o que você quiser da tua vida, mas, cara, vamos concordar. Ela é 7 anos mais velha que você e já vem com um brinde, cara. O brinde no caso era eu. Cara, você vai estragar a sua vida. Arruma alguém da sua idade. E supostamente a coisa mais lógica que alguém poderia fazer é o mais normal, o mais comum. Mas sabe, o Stefano fez por mim e pela minha mãe o que Deus fez por mim e por você. Ele não pensou nele. Ele não escolheu o caminho mais fácil. Ele escolheu o caminho mais difícil, que era casar com uma mulher 7 anos mais velha do que ele, já vinha com brinde, porque ele não estava preocupado com ele. Ele estava preocupado com aquela mulher e com aquele menino que não tinha um pai. E o Stefano se tornou um pai que eu nunca tive, para me ensinar a jogar bola, para poder brincar comigo, para poder me ensinar a ser quem eu sou hoje. Depois começou a ficar melhor, não ficou? A Laura já ganhou um marido, eu já ganhei um pai. Você falou, começou a cooperar bem. Foi ruim realmente, perdeu lá o nosso espiritual, morreu, tal, isso é muito triste, os pais também. Mas agora o teu está melhor, né? A Laura já tem um marido, você está começando a operar, mesmo no meio da desgraça, Deus já fez uma coisa boa para ela. Mas como eu disse para vocês, quando Deus age, a maior desgraça da sua vida, que você fica pensando até hoje: Senhor, por que isso não vai acontecer comigo? Eu amo o Senhor, eu tenho buscado seguir os seus caminhos e esse tipo de coisa horrorosa está acontecendo comigo, por quê? A maior desgraça da sua vida pode se tornar uma graça que você jamais imaginou. E esse é só o começo da história, porque a história continua. Deus já fez 2 bênçãos, deu um pai para mim e um marido para a Laura, mas a história continua. Lembra que eu tinha falado que o pai do Eduardo, o meu avô Chico, ele queria contratar um assassino de aluguel para matar o professor de jiu-jitsu, né? Que deu início ao processo do meu pai. E ele ficou com muita raiva, mas depois passou um tempo, ele refletiu e tal, não valia a pena. Mas aí ele começou a pensar: peraí, eu preciso saber que é essa fé que mudou tanto a vida do meu filho, a ponto dele largar tudo. E aí foi conversar um pouco com o irmão dele, que era adventista em São Paulo, e tinha falado pela primeira vez sobre a Bíblia, sobre as crenças adventistas para o filho dele. E ao conversar com o irmão dele, o meu avô Chico, que queria contratar um assassino de aluguel, se tornou um adventista do sétimo dia. A
minha avó Zilda, como eu contei para vocês, ela ficou muito amarga. Nossa, ela ficou com um ódio de Deus tão grande. Pra você ter uma ideia, uma senhora idosa, que era amiga assim, da família, um dia ela chegou para minha avó até hoje tem problemas com artrose, artrite, reumatismo, ela sente muitas dores, hoje em dia ela não consegue nem levantar da cama, de tanta dor que ela sente. E essa mulher era de uma igreja de evangélica, e ela quis falar o coração da minha avó, mas ela falou uma coisa que não tem embasamento bíblico nenhum. Ela chegou para minha avó e falou assim: Zilda, sabe por que você sofre tanto com essas suas dores aí nos ossos, todas essas dores que você tem? Porque você não tem Deus no seu coração, Zilda. É por isso que você sofre assim. E ela estava errada, porque a Bíblia não diz que quem tem Deus no coração não sofre. Não é isso que a Bíblia diz. Tanto é que a Bíblia diz que todas as pessoas sofrem, quem ama a Deus e quem não ama a Deus. Tanto é que o meu pai Eduardo não amava a Deus, ele não sofreu, não morreu. A minha mãe não amava a Deus, não sofreu. Ou seja, não é porque você tem Deus no seu coração que você não vai sofrer. A diferença, como eu falei, é que se você tem a Deus no seu coração, mesmo em meio ao sofrimento, você sabe que Ele pode te dar a paz que só vem do céu. Só Ele pode te levar para um lugar onde nunca mais você vai ter dor, nem sofrimento, nem mais morte. Essa é a diferença entre quem tem a Deus no coração e quem não tem essa esperança. Porque quem não tem essa esperança vem o sofrimento e ela não tem onde se agarrar. Ela fala: ok, isso é coisa da vida, e sofre, e chora. Você chora porque dói, mas você tem um sorriso no seu coração, porque você sabe que Deus está cuidando de você.